Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Como é que você está? Como é que foi o seu Natal? Que Deus te abençoe, começando com muita alegria mais uma pílula do nosso amado Evangelho, agora em clima de Ano Novo. E todo mundo sabe, né, meus amigos, para que a gente possa ter um ano novo com vida nova, nós precisamos nos renovar. Hoje eu tenho uma proposta para vocês. Como seria se você amasse mais? Como seria se você fizesse da prática do amor o grande bálsamo, não só a curar, né, a sua própria alma cansada e às vezes necessitada de paz e tranquilidade, mas também a alma de quem te rodeia? Como seria, meus amigos queridos, se nós realmente conseguíssemos seguir os ensinamentos de Jesus e fizéssemos do amor a grande língua universal das nossas vidas? Bem, em linhas gerais, o que a gente aprende com o nosso amado Evangelho é amar, concorda? Em última instância, de todos os ensinamentos maravilhosos que o Evangelho nos traz, todos eles voltam à base do amor. O amor como uma fonte de compreensão, de entendimento, de doação. O amor como fonte de inspiração, de renovação, não é isso? O amor como um combustível vivo, gente, que nos faz começar a cada dia com um olhar de mais generosidade, de mais otimismo para a vida que está por vir. Todas as vezes que a gente acorda, pensem nisso, isso eu acho que é muito interessante, né? A espiritualidade sempre nos recorda que nós temos duas grandes escolhas. Nós podemos viver a nossa vida de qualquer forma, ignorando a nossa natureza divina, ou podemos recordar que nós nascemos do amor de Deus e fazer desse amor literalmente um combustível para o nosso dia a dia. Vamos falar de maneira prática? Vamos lá. Se você, por exemplo, tem alguma coisa contra alguém, né, que está te incomodando, alguma tristeza, né, algo que aperta o seu coração, e você olha para essa pessoa com um olhar comum, né, de um ser humano comum, o que você vai querer fazer? Pagar na mesma moeda, vai se revoltar, vai brigar, não é assim que a gente faz? E por isso tantas guerras, tantos conflitos? Mas se por sua vez nós temos um olhar de amor, a gente começa o quê? A querer se colocar no lugar do outro. A gente começa a se perguntar por que essa outra pessoa age do jeito que age? Por que ela tem a cabeça tão dura ainda? Não é assim? Será que ela passou por coisas que eu não passei? Bem, eu conheço Jesus, será que ela conhece? O que eu posso fazer de maneira a fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa melhor? O amor, gente, ao invés de colocar lenha na fogueira, apaga o incêndio. Se você vai conversar com uma pessoa que está gritando, né, que está, né, sempre berrando, porque tem gente que grita, né, para tentar impor suas ideias, para deixar claro que quem manda é ela, né, para tentar se impor sobre as outras pessoas. E você vai gritar mais alto, essa disputa para ver quem tem mais poder só nos prejudica, não é verdade? Mas se você vê uma pessoa gritando e de repente chega alguém que ama com consciência, essa pessoa fala baixinho. No início a outra fica até mais irritada, né? Com a paz e com a tranquilidade do primeiro. Mas ela falando mais baixo, mas sempre com propriedade, obviamente. Falando o que tem que ser dito, respeitando o direito do outro de se expressar, mas também você se expressando através da base do seu equilíbrio, passa um tempo, o outro não tem mais argumento para gritar. Por quê? Porque você não responde na mesma moeda. Pelo contrário, você fala com outra pessoa visualizando-a numa auréola de luz. E essa luz que você emite vai naturalmente neutralizando a raiva que vem, né, do coração do outro. O amor faz isso. Por isso, meus amigos queridos, que os seres que amam são mais livres, porque eles não são prisioneiros da raiva. Eles não são prisioneiros do ressentimento, que é uma grande prisão que guarda, sem dúvida alguma, uma chave profunda aí, né, para aprisionar nossos corações. Deixe isso acontecer com você, não. Para o ano novo, ser uma vida nova, o nosso amado Evangelho nos convida a amar mais. Gente, que maravilha é, sabe? Quando você chega, conversa com as plantas, conversa com os animais, quando
até os seres que não têm inteligência humana sentem a vibração de amor, essa docilidade, essa amorosidade vibrando no seu ser. Não tem pessoas que a gente ouve falar que se aproximam das plantas, as plantas crescem mais viçosas, né? Tem animais, fala assim, fulano adora animais, né? Então os animais adoram fulano e beltrano, mas por que será? Porque os animais não reconhecem cognitivamente o que eles veem, ou ouvem, melhor dizendo, desculpem, mas eles sentem as vibrações, assim como as plantinhas também. Então, meus amigos queridos, quando a gente opta cultivar o amor como a linguagem da vida, aos poucos nós vamos transformando tudo que nos rodeia. Nós diminuímos as brigas, nós colocamos tranquilidade onde antes havia ansiedade. Você abençoa seu comida, seu alimento, né, com uma prece, e essa prece torna qualquer comida muito mais especial. A sua água fica fluidificada quando você agradece por ela. Entende? O amor faz isso. Então, por que deixar de viver o amor e viver uma vida comum, mundana, banal, em que nós, infelizmente, ainda deixamos que o ego nos domine? Não faz sentido. Pessoas que amam adoecem menos e, quando adoecem fisicamente, se curam mais rápido. A medicina prova isso, a gente já falou disso aqui tantas vezes, né? Através da psicoendócrino-neuroimunologia, essa prova direta de como o amor e os sentimentos nobres ajudam o nosso próprio corpo a se curar. Então, vamos deixar que nesses últimos dias do ano de 2017, mais amor flua através das nossas vidas. A nossa pílula do nosso amado Evangelho te convida a amar mais, a refletir onde você pode amar mais, como você pode amar mais, como você pode trazer mais Evangelho, né, no seu dia a dia, nas suas palavras, no tom da sua voz, na sua maneira de olhar, na sua maneira de tocar, né, na sua maneira de viver, para que todos ao seu redor possam sentir essa paz verdadeira, genuína, que só um coração que ama, que treina o amor é capaz de sentir. E não me vem com essa escória furada, não, essa desculpa furada, dizer, eu não dou conta, eu não consigo. Gente, isso é um processo. A gente tem que começar por algum lugar, não é verdade? Não importa os erros que cometemos, todo dia é dia de se renovar, todo instante é um instante de reescrever a nossa história a partir de uma consciência muito mais elevada. Afinal, foi por causa disso que Jesus esteve na Terra, para nos recordar do nosso poder divino, para que a gente possa reescrever a nossa história. E aí, vai ficar esperando mais quanto tempo para começar a viver mais pertinho de todas essas energias nobres que o amor pode trazer, hein? Luz e paz para o seu coração, muita alegria para a sua vida. É uma ótima terça-feira, segunda foi ontem, né? Ótima terça-feira para você, que você ame muito. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Desculpem, né? Eu sempre repeti isso aqui, mas é uma gratidão profunda a vocês que faz com que essa mensagem, né, circule por tantos lugares. É um gesto de amor da sua parte e de gratidão da nossa, de te agradecer de verdade, tá bom? E depois eu volto com mais novidades, a gente tem tanta coisa boa para 2018. Nossa, do projeto da Falange do Bem, vocês não fazem ideia. Quantas coisas legais, projetos novos, vou aos poucos compartilhando com vocês. Mas por hora, aproveite bem o seu dia, ame mais, seja luz por onde passar e até breve, até muito, muito breve.